IBGE lida, ele produz o que hoje é o símbolo máximo de poder, que é a informação. Uma organização que faz este tipo de trabalho, ela é uma organização-chave em qualquer país que se entenda como civilizado. O seu objeto é um objeto de que a sociedade necessita, né? São informações estatísticas sobre si mesmo, né? Tanto no que diz respeito às informações estatísticas, quanto às informações geocientíficas. Nem todo mundo entende os detalhes, as minúcias do IBGE, mas está claro que é uma organização que tem peso. A mais importante instituição para um Brasil em processo de transformação e desenvolvimento é o IBGE. Como é que é o meu país, né? Onde é que eu olho para saber como é que é meu país, né? Eu tenho que ter um lugar, eu chego lá, eu olho e vejo. A missão de retratar a realidade é da instituição. Olha como o IBGE é importante. Olha como o IBGE é visível. Olha como o dado do IBGE é útil. Produz insumos importantes para o governo, como produz insumos importantes para o setor privado, para as empresas. Ele está aí para produzir informações de interesse social para todo mundo. Tem que lembrar sempre que a nossa missão é o Brasil. O IBGE ele tem uma tradição de ser um órgão respeitado, com autonomia, e os governos, eu acho que tem muita... não interferem no IBGE como formalmente poderiam. No Brasil, somos uma democracia de baixa qualidade. Nem todos os órgãos de Estado são sempre devidamente respeitados. O IBGE tem tido, de um lado, a felicidade, de outro lado, a grandeza e a solidez para assegurar sua independência ao longo de décadas. O governo aprendeu quão importante era a estatística do IBGE. E nós aprendemos que produzir estatísticas de boa qualidade confere ao IBGE uma força que não dá nem para medir. Por mais idiotas que sejam os governantes, por mais desonestos que sejam os governantes, eles sabem que precisam de algumas informações corretas, atualizadas, para poderem tomar decisões mais ou menos acertadas. Os jornalistas, acho que cumprem um papel muito importante de vincular a nossa produção, né? De tornar ela de acesso mais genérico ainda. A imprensa ela tem esse condão de ser um grande agente catalisador, multiplicador da disseminação dos nossos dados. Você tem que valorizar aquilo que você faz. Como é que você valoriza? Primeiro, produzindo. Depois, divulgando aquilo que você faz e dando as explicações sobre os resultados. Se o IBGE souber manejar o processo de divulgação das suas estatísticas, isso tem uma repercussão muito forte institucional. Um veículo de comunicação dá uma notícia e cita a fonte. Aqui você está tendo o aval do veículo para o trabalho que a fonte fez. O IBGE divulgou agora pela manhã dados que refletem as transformações da sociedade brasileira nos últimos 40 anos. Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Hoje o IBGE... Segundo o IBGE, é o que revela um estudo do IBGE. De acordo com o IBGE... O IBGE... É o que mostra a Pesquisa Nacional de Domicílios do IBGE. Quando eu vejo nos jornais as notícias desses levantamentos sobre o emprego, sobre a questão do índice de preço, IPCA, e eu sinto um orgulho imenso, não, do bem que o IBGE está fazendo ao Brasil, à cidadania, de colocar na cabeça da cidadania uma reflexão crítica, uma reflexão honesta sobre as possibilidades do nosso futuro.
A sociedade, eu acho, de maneira geral, tem uma boa visão, uma boa imagem do IBGE. Eu acho que essa questão da reputação e da imagem da instituição é muito importante, né? Porque como é que você prova que o seu dado é um dado verdadeiro, né? Você não tem, a população não sabe a metodologia que você usa, você tem que mostrar, você tem que ter uma imagem de respeitabilidade, de responsabilidade, né? De fazer as coisas direito. O valor do IBGE é o valor que a sociedade atribui a ele. Você falou do governo, você falou de imprensa e falou de sociedade. Talvez esteja faltando só o público interno, para fechar o quadro, de públicos com os quais o IBGE se relaciona. A missão do IBGE é um ponto forte e o funcionário é o outro lado desse ponto forte. Você visita as unidades do IBGE, as várias, né? Nós estamos no Brasil inteiro, então você visita as unidades do IBGE, você vê que existe muita gente qualificada em vários locais. O fato dele ter mantido isso ao longo do tempo dá uma coisa de continuidade, dá uma espinha dorsal, né? Uma das coisas que me impressionava no IBGE na época era a camisa do IBGE, a mesma camisa do IBGE. Tem a ver com a função da longevidade da instituição e do orgulho com que ela pôde fazer referência a si mesma. Nós estamos fazendo alguma coisa diferente de todas as demais instituições do Brasil. Trabalhar numa coisa que é uma missão, quer coisa para se satisfazer melhor que isso? Eu concordo integralmente com isso. Aliás, eu não conheço nenhuma outra instituição que as pessoas se definam pelo nome da instituição, entendeu? Assim, tipo, não tem um Petrobrasiano, um Banco do Brasiliano, né? E tem os IBGianos, né? Eu creio que é isso que era a mística IBGiana, pelo menos na maneira que eu interpreto hoje, né? Toda razão, é uma mística que é transmitida e que cola, né? Assim, de certo modo, gruda na pele, assim, e você acaba vestindo essa outra identidade que é ser IBGiano. Né? Porque uma vez IBGiano, sempre IBGiano, nem Flamengo. E nós, IBGianos, né, somos muito orgulhosos disso, né? De pé pelo Brasil, valente bem desperta com fama varonil. IBGiano alerta de pé pelo Brasil, valente bem desperta com fama varonil. Como eu vejo o futuro? Eu detesto essa coisa de foco, então não vou usar isso não. Tá? O cara que é muito foco, hoje em dia está na moda, tem que ter foco. O cara que é muito focado acaba com a bola no nariz, tem que dar uma foca. É o contrário. Bom, eu acho que o IBGE agora tem que preparar para a nova era da informática, né? Com essa questão toda do Big Data, né? O Big Data é uma dor de cabeça interessante. Olha, eu não colocaria o Big Data como alguma coisa exclusiva. Para mim, parece mais como solução do que um problema. Para uma instituição de estatística, é um caminho para gerar economias de recursos. Olha, eu acho que o grande desafio será estar atualizado em relação ao uso da tecnologia. Que seja capaz de acompanhar as mudanças tecnológicas, né, que acontecem no mundo todo e responder melhor com tudo isso. Né? Bom, o meu desejo maior é que possa enfrentar essas dificuldades todas que estão aí, né, e continuar evoluindo. Por essa perspectiva histórica de fazer com que o Brasil, o brasileiro, cidadania, tenha informações concretas, corretas, para planejar o seu futuro com justiça, com democracia. O IBGE tem uma felicidade. A missão é muito clara. Uma missão que não vai envelhecer nunca, que vai ser sempre necessária. Né? Porque se for pensar, os dados que fazem parte da nossa carteira de identidade do país são
produzidos pelo IBGE, né? São os dados oficiais produzidos pelo Sistema Estatístico e o Sistema Geodésico Nacionais.